Bom dia, 18 graus, estamos num parque bem em frente à nossa casa. O bom daqui da Holanda, de modo geral, é que apesar de ser um pequeno país, ele é repleto de parques e passeios. Estou mostrando para vocês aqui algumas coisinhas. Tem uma réplica, aqui na frente tem uma torre de metal. Ela é uma réplica, um artista plástico colocou essa instalação aqui, das torres de controle nas fronteiras da Alemanha Oriental com a Ocidental. Eram torres desse tipo que ficavam vigiando para que ninguém pulasse de lá para cá, né? Daqui para lá, eu nunca vi alguém pular, nem nunca soube. Bom, bem, então tá aí o parque. Esse aqui é o casario típico do século XIX, algumas do século XVIII. O lugar é muito bonito. Essa cidade é uma cidade universitária. Então, a maior parte da população é jovem, são meninas, na sua grande maioria, estudando na Universidade de Leiden. É uma universidade impressionante, tem feito trabalhos incríveis. Esse remedinho que todo mundo está tomando é fabricado aqui. As descobertas incríveis na área da astronomia também. Eu vou mostrando devagarinho aqui a torre. Era assim que eles ficavam vigiando quem pulava de lá para cá. Nós estamos aqui amanhecendo em Baden, no parque, fica em frente onde nós moramos. Vamos dar uma voltinha, respirar um pouco desse maravilhoso clima. 18 graus. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre o hinduísmo, as religiões que fizeram parte da cultura indiana durante milhares de anos e continuam fazendo até hoje. É claro que o hinduísmo de hoje não tem mais nada a ver com o que nós vamos ler no Mahabharata, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês vários capítulos do Mahabharata falando sobre essas naves, esses veículos voadores que supostamente existiram lá no passado longínquo e das grandes batalhas que aconteceram. Até já, daqui a pouco nós vamos lá. Madalena. Oi! Voaram todos. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? É bom estar aqui de volta. Queria agradecer, antes de começar os assuntos que nós temos, são vários, eu vou tocar em vários tópicos, agradecer a todos que têm incentivado aí o canal, 22 mil seguidores, eu nem pensei que ia ter tanto seguidor. Que bom que vocês estão aí, estamos juntos no meio dessa complicação planetária toda, e ainda não acabou, a confusão ainda não acabou. Eu acho que quem acompanha os vídeos que eu tenho produzido, vão agora para 92, aliás eu errei a contagem na hora de fazer a edição e acontece, eu vou consertar. Mas são 90 vídeos, 92 agora, então eu já vinha falando desde lá do início, quando eu morava no Canadá, sobre a Irmandade da Serpente e como essa organização infiltrada dentro de todas as ramos da sociedade, político, militar, econômica, etc., iam provocando conflitos intermináveis que nós não teríamos paz em hipótese alguma, sempre para poder manter o controle. Quando eu divido, eu mantenho o controle muito mais fácil. Eu boto um para brigar com o outro, tem sempre um terceiro se dando bem. Isso é o que acontece o tempo todo na história da humanidade. Então, eu acho que as coisas tendem a ficar um pouco piores. O controle no Canadá agora está bem mais severo, está sendo votada a Bill 10, se eu não me engano, a lei número 10, uma emenda que vai permitir o controle em todos os aspectos da comunicação, seja televisão, jornal, livros, internet, Facebook, etc, etc, etc. A coisa está assim. Eles estão achando que vão conquistar tudo e vão controlar. Não vão, como eu disse, o barco já começou a fazer água e vamos aguardar. Enquanto dá, vamos continuando. Há pouco tempo, essa semana, eu vi uma reportagem sobre a Rand Corporation, é uma organização muito antiga,
É uma empresa que trabalha com pesquisas, análises, ela trabalha para empresas privadas, para organismos militares, departamentos de defesa e tal. Ela analisa o que é o meu interesse como cliente, como é que eu posso afetar aquele meu concorrente. E também fornece informações para o departamento de defesa sobre canais com teorias estranhas, né, como os nossos aqui. Por isso que às vezes algum canal não é penalizado, o meu é. Às vezes por uma besteira. Está lá, inclusive, no relatório deles, que o controle sobre informações sobre os Anunnakis, por exemplo. Por que eles têm tanto medo assim, não? Se é mentira, se é bobeira, se é uma ficção, é um mito, para que tanta prevenção? Pois é, tem uma coisa aí por trás, né? Nós sabemos que tem. Então, entre outras coisas, eles têm uma filial deles aqui em Bruxelas, onde eles tentam com inscrições abertas, quem quiser se empregar lá, pega o especialista em determinada área e aquele especialista vai trabalhar fazendo pesquisa e dando informações para o tal do cliente. Por exemplo, na parte dos Anunnakis, a pessoa vai treinar no assunto para poder se infiltrar nos canais, fazer contraponto, fazer, como é que se chama, desinformação. Isso é real, isso não é filme de ficção, nós estamos vivendo esse filme. Então nós vamos aos trancos e barrancos assim, empurrando até quando der. O meu canal é monetizado, mas o que eu ganho do YouTube não paga a minha internet. Então eu não estou muito preocupado com a monetização. Só que eles não impulsionam, não divulgam. Então é necessário que cada um que seja membro do canal hoje, e conte para os amigos também, que venha aqui, vai lá na minha página, clica lá no ícone, na Arimatea Gomes, Enigma Buscando Resposta, para ver se tem novidades, porque eles não vão informar. Estão cada vez mais diminuindo. Agora, se eu fizer aqui um canal para maquiagem, como fritar vinhos holandeses, vai ter 1 milhão de seguidores. E assim aqui é o mundo, cada vez mais fazendo isso, porque quem controla o passado, controla o presente e o futuro. E sempre foi assim. A história que nos contam não é a verdadeira. E é isso que a gente tem tentado conversar aqui o tempo todo, batendo papo, nesses vídeos rápidos. Mas vamos continuar, vamos prosseguir. Hoje vamos continuar a falar sobre a religião hindu. E uma seguidora do canal, mas quando acabar essa loucura toda, a religião hindu desaparece. Não! A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. E 99% são hindus. Ou 90%, eu não sei exatamente, mas a maioria é hindu. É uma religião arraigada no espírito, na vida deles. Você não se tira assim de uma hora para outra. É claro que o controle vai diminuindo. Agora ela é a bola da vez, é a Índia que está sob pressão, né, do mundial. Eles vão rodando, eles vão pegando agora, porque os grandes líderes que são empecilhos ao que está acontecendo é o Putin, Narendra, da Índia, Bolsonaro no Brasil, era o Trump nos Estados Unidos. Eles vão quebrando essas resistências aos poucos, né? Tentando levar a confusão, a divisão, a briga, de todo tipo de briga possível, seja de gênero, social, religiosa, política. Quanto mais vocês brigarem, melhor para mim. Pois é, mas o hinduísmo fica assim. Esse hinduísmo que está aí hoje na Índia não tem nada a ver com o hinduísmo que eu estou falando aqui, que tem 5.000 anos, 7.000, quem sabe muito mais. Entendeu? Não tem nada a ver. Lá o que eu estou contando é uma outra história. E ele foi deturpado, corrompido, como todas as religiões foram corrompidas. O budismo, por exemplo, eu frequentei na China alguns templos budistas, são suntuosíssimos. Em Hong Kong, por exemplo, um dos novos territórios, quando você sai de Hong Kong no continente chinês, da Ilha Vitória, eu fui até o Templo dos 10.000 Budas, cada Buda de ouro, numa posição diferente. Buda jamais instruiu os seus seguidores a fazerem isso. Essas estátuas gigantescas de Buda, as novas não encontram, porque já é a deturpação da religião. Mas aquelas antigas não tem nada a ver com Buda, nem é Buda. Aquilo são divindades muito mais antigas. Foi sincretizado, como aconteceu a Igreja Católica com Umbanda, com o Candomblé, que sincretizaram, colocaram os santos da Igreja Católica ali montados nos orixás. E isso aconteceu com o budismo também. Na China, na Tailândia, no Vietnã, na Indonésia. Então você tem ali representações de advanced beings, seres avançados, que existiram numa civilização muito anterior e que foram aproveitados, assim como as construções. Ninguém tem registro da construção de Borobudur, na ilha de Java, na terra dos pais da minha esposa, ou a pirâmide que foi descoberta agora, que pode ser uma das mais antigas e a maior do mundo. Tem muito mais pirâmides escondidas nessas ilhas e na região do Oriente, na Ásia, na Tailândia,
no Vietnã, no Laos, no Camboja, essa região toda é repleta com restos de uma estupenda civilização, assim como o Egito com as pirâmides. Algo aconteceu lá atrás, um cataclisma de caráter planetário que interrompeu essa civilização, e a nossa nasceu dos escombros do que restou dessa grande civilização, aproveitando o que restou. Alguma tecnologia ficou, algum maquinaria ficou, até que o sistema de energia acabasse, eles não soubessem renovar, tentaram reproduzir nas pedras, como eu explico lá no Culto Cargo. Assistam lá o vídeo do Culto Cargo, que vocês vão ver. Eles estão representando aquilo que alguém viu, contou, e ele não tem mais como fazer aquela máquina, mas ele reproduz em pedra. Vamos continuar. Até já. Mas nós temos aqui mais uma novidade ainda. Eu estava folheando jornais aqui, eu vi uma reportagem do dia 30 de abril desse ano, no New York Post, e é sobre o nosso conhecido Luiz Elizondo. Todos nós sabemos que ele era um oficial de inteligência do DIA, designado para um setor chamado GITMO. Ele foi indicado por um ex-senador do estado de Nevada e presidente, ele era da maioria na Câmara na época, ele colocou Luiz Elizondo lá no Pentágono. O nome desse político era Harry Reid. Então Elizondo foi transferido para uma divisão de pesquisa de OVNIs do Pentágono, conhecida como Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP. Então ele veio a se tornar o chefe do programa. Até então, o grupo de estudo em andamento no Pentágono, ele foi transferido para esse grupo de estudo que já existia no Pentágono. Ele se tornou o chefe do programa até que o grupo foi extinto, encerrado em 2012, não extinto, mas esse programa foi encerrado em 2012. Em 2017 ele se aposenta, ele deixa a sua carreira no Departamento de Defesa, segundo ele, devido a ter que lidar com os descrentes de mente fechada que evitavam sua pesquisa dos OVNIs. Ele dizia que isso era uma falha de inteligência no nível dos dois prédios. Ele disse, que ele nunca parou de investigar os OVNIs e descobriu o que descobriu, pelo menos até onde ele pôde avançar no seu acordo militar de não divulgação. Como eu sempre repito, eles dizem até onde podem. Para estar aposentado, militar nunca deixa de ser militar, e agente de departamentos de defesa, de Estado, de espionagem, etc., nunca também. O cara se aposenta, vai para casa, mas ele continua membro ali do setor. Isso todo militar sabe disso. Quem é militar sabe isso. Nunca vai deixar de ser. Está na reserva, mas ele continua. E tem os seus juramentos, seus contratos, etc. Então eu sempre repeti em vários vídeos que ele falava até onde podia. Ele já sabia que ele foi colocado, ele se aposenta, vem aqui para fora e começa a falar. Colocou todo mundo em polvorosa, com aqueles vídeos que foram liberados em 2018. Eu não estou comentando isso porque vem mais novidades por aí. Eu acho que todo mundo sabe que o ex-presidente Trump, antes de sair do cargo, ele liberou, e essa liberação aí foi tudo assinado, 2,3 trilhões de dólares em dezembro passado, e aí a partir dali começaria uma contagem regressiva de 180 dias para que as agências de inteligência dos Estados Unidos dissessem ao Congresso o que eles sabiam sobre os OVNIs. 6 meses, que vai ser agora em junho, mês que vem, por isso que eu estou falando no assunto. Muita gente que não está prestando atenção, vai, puxa vida, ninguém está prestando. Está acontecendo aí. O diretor da Inteligência Nacional e o secretário de Defesa, e essa reportagem depois saiu na CNN, para você ter uma ideia. Imagina. Então, o diretor da Inteligência Nacional e o secretário de Defesa têm 6 meses para fornecer aos comitês de inteligência das Forças Armadas do Congresso um relatório não confidencial sobre fenômenos aéreos não identificados. Essa é uma estipulação, foi inserida nessa ordem executiva, num adendo, tem lá comentários do comitê, Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021. Então, nessa Lei de Autorização de Inteligência foi embutido esse prazo. Olha que jogada de mestre do Sr. Trump. Pois é, gosta ou não gosta?
Se depender dos liberais, nós nunca vamos saber nada. Mas eles vão ter que entregar o jogo porque a turma que está em cima, que aparece em cima dos destroyers, que tem aparecido em cima e fazendo slalom com os aviões, entrando e saindo do ar, não está nem aí para Congresso americano, não está nem aí para ninguém. Eles fazem o que querem, entram a hora que querem, desaparecem a hora que querem. Então essa historinha deles de ficar segurando, assim, existem várias correntes dentro de todos os governos que são a favor de abre logo o jogo, explica o que está acontecendo, mas isso significa que você vai reconhecer que existe uma força superior à sua, muito superior, extremamente superior. Então a coisa vai quebrar de qualquer hora, porque vai pelo ponto de saturação. E eles agora estão se mostrando muito mais. Com toda a mídia que nós temos, todo mundo está fotografando, filmando à vontade, virou uma coisa normal. Então esse relatório deve incluir as análises detalhadas de dados de OVNIs e inteligência coletados pelo Escritório de Inteligência Naval, da Força Aérea, da Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados e o FBI. Isso de acordo com a diretiva do Comitê de Inteligência do Senado americano. Isso também deve descrever em detalhes, é o que nós esperamos, um processo de interagências. Quer dizer, existem várias agências trabalhando nisso, que eles terem que fazer um processo que elas se juntem e definam um relatório final. Então isso vai ser para garantir a coleta oportuna de dados e análise centralizada de todos os fenômenos aéreos não identificados relatados para o governo federal e designar uma autoridade responsável para esse processo. Finalmente, o relatório deverá identificar qualquer ameaça potencial à segurança nacional representada por OVNIs e avaliar se algum dos adversários da nação pode estar por trás de tal atividade. China, Rússia? Né? Não, não está. Eles estão mesma coisa, do mesmo senso, só que eles não falam. Mas todo mundo está esperando quem é que vai dar o primeiro passo. Isso aí está lá o comitê, no relatório do comitê. O relatório enviado não deve ser confidencial, disse o comitê, embora possa conter algum anexo confidencial, que eles não são bobos. Muito bobos. Eles são um pouquinho bobos. O porta-voz do escritório do diretor de inteligência nacional confirmou a notícia para o site de checagem de fatos. Quer dizer, isso só na CNN passou pelo check-fato, né? Passou pelos checadores e é verdade, essa entrevista, isso aí houve. Então nós estamos lidando com um fato real de divulgação, que está sendo a conta-gotas. E tem um pouco, como eu tenho comentado sempre, tem um limite, tem uma hora que não vai dar mais. Porque a turma lá de fora, esses interdimensionais ou extraterrestres, eles não estão nem aí. Eles não precisam de nada de uma dessas leis. Nós estamos lidando com uma outra coisa. Então nós vamos continuar com esse relatório, que se sair, eles podem simplesmente esconder. Embora hajam os grupos breakaway, aquela turma que está correndo por fora, como o Luiz Elizondo. Ele está enfrentando outras agendas dentro do próprio Pentágono. Então esse programa tem que ser lançado até o final de junho, mês que vem. Oh, beleza, eu vou fazer meu aniversário sabendo de tudo? Será? No primeiro de uma série de artigos no New York Post, o Elizondo revelou que... Deixa eu só ver aqui, revelou que a realidade dos OVNIs está aí. Isso vai derrubar os descrentes, né, os céticos. E as coisas incríveis que eles podem estar, o Elizondo já na reportagem do New York Post. Desculpa, é alergia, está chovendo pra caramba aqui, 18 graus, mas é umidade alta e a minha alergia vai lá para Andrômeda. Então ele continua, as coisas incríveis que eles podem fazer e que os tomadores de decisão do Pentágono não querem que essas informações se tornem públicas. Tem alguns que querem, outros que não querem. Tá? A coisa estava indo bem, eu avisei lá atrás, antes de tudo isso acontecer, que só iria interromper a abertura que estava sendo promovida se houvesse um evento completamente fora do normal, o que aconteceu, né? O planeta todo virou de cabeça para baixo. Como parte do seu trabalho como chefe do programa AATIP, Elizondo teve acesso aos dados dos OVNIs do Pentágono e entrevistou testemunhas oculares militares que tiveram em contato com esses objetos voadores quase que diariamente. Ele falou com aviadores da Marinha que testemunharam o tic-tac, do tamanho de 15 metros de comprimento, em uma esfera envolvendo um cubo que quase colidiu com um dos jatos. Agora apareceram as pirâmides voadoras. Eu falei no vídeo passado. Ele estudou dados que mostravam a velocidade de um OVNI a 14 milhas por segundo. Isso, nenhum avião na Terra faz isso. Fazendo curvas loucas em ângulo reto e sendo capaz de reverter instantaneamente. Não mais nada, né? Ai.
Elizondo também revelou como algum desses OVNIs podem alcançar as viagens transmédia. Quer dizer, ele tanto faz, ele está na água ou no ar, ele entra e sai à vontade. Liberaram mais um vídeo agora que parece um UFO entrando na água e saindo também da marinha. Ele fala, quando você vê isso, você reconhece que está lidando com uma tecnologia mais avançada que a nossa, disse Elizondo. Até a maneira como essas inexplicáveis máquinas voadoras conseguem decolar é um golpe para a engenharia racional. Essas coisas não têm asas, nem cabines, nem superfícies de controle, leme, aileron, flap, nem rebite na superfície externa, nada, parafuso, nada. E sem sinais óbvios de propulsão não aparece. Eles não deixam assinatura de emanações do infravermelho de radar, emanação de gases, de uma turbina, de um foguete a íons. Não, é uma outra história. E de alguma forma eles são capazes de desafiar os efeitos naturais da gravidade da Terra, disse Elizondo maravilhado. Como isso é possível? Mas Elizondo está menos preocupado que essa turma possa ser de origem extraterrestre, que é um adversário terrestre, ou que um adversário terrestre possa ter superado a tecnologia americana. Enquanto os chefes militares fecham os olhos para o fenômeno OVNI, isso cria um problema real do ponto de vista de segurança nacional. Eles agora estão com medinho, né? A Rússia também, a China também. Eles estão querendo ver se conseguem fazer um acordo, conseguem falar um antes do outro. Mas, como eu disse, a turma simplesmente pode fazer assim, opa, tô a fim de falar com vocês? Não, rapaz. Não tenho nada a ver com vocês. Essa não é uma conversa boba, ele continua. Esta é uma conversa sobre alguém, de algum lugar, exibindo uma tecnologia além da nossa gerações. E que permite que aeronaves voem em nosso espaço aéreo controlado e não há muito que possamos fazer sobre isso. Bingo. Tá vendo? Não tá. É isso que eu fico achando que essa turma vai quebrar a cara. Eles não sabem com quem estão lidando. Elizondo pressionou seus superiores a levar suas descobertas a sério, mas os superiores do Departamento de Defesa acharam o tópico desanimador. E segundo Elizondo, ele fala também como se fosse um script. E impediram eles de informar aos principais generais, que é claro que eles sabem. Para alguns altos funcionários do Pentágono e também para a turma lá de cima do topo. A própria existência dos OVNIs era uma pílula ruim demais para engolir, disse um oficial sênior. Ele disse para ele parar de investigar isso e disse a Elizondo que os OVNIs seriam algo de muito ruim ou demoníaco e não devemos persegui-los. A ordem é não atirar, de jeito nenhum. Quem fez se deu mal. E eles se opuseram a qualquer tipo de contato com essa turma, que eles são terríveis. Então, aconteceu que ficou um grupo restrito de cientistas e investigadores trabalhando nessa pesquisa. E suas descobertas, ele continuou Elizondo dizendo que era como se estivessem coletando teias de aranhas nos depósitos dos documentos classificados, lá nos arquivos, né? Tem arquivo físico, não está nem digitalizado. E vai por aí. Então nós estamos vendo parte da relutância institucional, quer dizer, o que eles acham que pode ter acontecido, a relutância em revelar a verdade ao público pode ser originada do medo de causar pânico, que nós já sabemos que isso já não vai acontecer, dependendo da maneira que aconteça, né? Elizondo aponta muitos avistamentos de OVNIs ocorreram perto de instalações nucleares vulneráveis, navios, usinas de energia. Nunca tínhamos visto nada parecido, observou Elizondo. E quando ele foi questionado se ele acreditava que o governo dos Estados Unidos estava de posse de alguma nave, ele respondeu, sim, eu acredito que sim. E é isso tudo que eu posso falar. E como resultado dessa atitude tendenciosa, parece haver uma longa campanha para desacreditar Elizondo, mantendo suas descobertas fora dos holofotes, mas já está nos holofotes. É contraditório, né? Há algumas pessoas no Pentágono que ainda não gostam de mim, diz ele. Eu acho que eles estão chateados comigo pelo jeito que eu saí. Eles estão dizendo ele não tinha responsabilidades atribuídas, estão dizendo que ele não tinha responsabilidades que atribuíram a ele. Mas ele falou, ele foi em público e falou. E está aí, teve muito mais gente junto com ele. Há pessoas suficientemente... Existem suficientes pessoas agora no Pentágono, no topo, que sabem exatamente quem eu era e o que eu fiz. O ex-senador Reid continua sendo um defensor ferrenho de Elizondo,
Ele diz que o Elizondo passou sua carreira trabalhando incansavelmente nas sombras em questões delicadas de segurança nacional, incluindo a investigação desses OVNIs, e como chefe da AATIP. Ele desempenhou as suas funções de forma formidável. Então nós vamos vendo aí que ele, continuando a reportagem, mas só abrindo um parênteses, o YouTube está cancelando qualquer canal que esteja falando sobre isso. De uma forma, quando eles não cancelam, eles vão tirando da pesquisa. Eles consideram que são informações falsas. Então você vê, o próprio Pentágono fala uma coisa, o YouTube vem e diz que não, isso é mentira. Como é que pode um mundo desse? Né? Nós estamos na mão de uma força extraordinária, e por isso é que eu acho que vai ser muito legal, muito bonito e engraçado se a turma lá de fora aparecer e falar, pois é, vocês não têm nenhum poder sobre nós. Quando questionado, eu vou rir muito. Eu tenho uma garrafa de champanhe preparada para essa ocasião. Quando questionaram se os OVNIs poderiam ser veículos de outra galáxia, eles vão oferecer uma analogia histórica. Imagine a primeira pessoa que decidiu entrar em um barco e navegar no horizonte. Naquela época falava-se de monstros marinhos e krakens, aqueles polvos gigantescos que vão destruir seu barco. Mas aqueles marinheiros fizeram isso de qualquer maneira. Realmente existiam monstros marinhos no fim das contas. Nós os chamamos das grandes lulas do Pacífico, dos grandes tubarões brancos e baleias. Eles fazem parte da natureza e aprendemos a compreendê-los. De agora em diante, nós estamos de um cenário semelhante. E talvez esta seja apenas mais uma expedição no horizonte. Talvez nós venhamos a perceber que o que pensávamos serem monstros, ou seja, extraterrestres, são realmente apenas nossos vizinhos. Mas como eu já falei, então às vezes aqui do lado, né? Do meu lado, ali, do teu lado aí. Pois é. Ele complementa a entrevista dizendo que o nível de interesse nos OVNIs está atingindo uma massa crítica, quer dizer, o limite. Ele diz que agora o governo reconheceu a realidade do fenômeno aéreo inexplicável e será muito difícil voltar atrás. Amém. Assim seja. Ou como diziam os egípcios, Amon-Ra. Pois bem, então vamos ver agora sobre os Vimanas na religião hindu. Eu tenho aqui uma cópia, eu separei, é muito extenso o trabalho, uma Mahabharata gigantesca, levaria 1 ano, 2, 3 falando sobre ele e não ia acabar. Então eu pensei algumas coisas que são bem significativas para poder mostrar a vocês. Eu peguei o livro 2, o Sabha-Parva, ou o livro da sala de reuniões. Sala de reuniões, vocês vão entender muito bem no texto, tem nada a ver com uma sala de reuniões, é uma nave grande. Cada um daqueles grandes reis tinham essas salas de reuniões. Voltando sempre a comentar, o povão nunca teve acesso a isso. Seja na civilização suméria, seja na egípcia, isso nunca fez parte da vida do povo comum. Isso era uma elite real, que tinha os semideuses, os deuses e aqueles que seriam representantes deles, com a turma aqui embaixo, com os mortais, simples mortais. Então o livro 2, o Sabha-Parva, ele foi traduzido do inglês, foi traduzido para o inglês dos textos sânscrito original por Kesari Mohan Ganguly entre 1883 e 1896. Aqui ele foi traduzido, vocês estão lendo aí que eu vou ler agora, foi uma tradução do século XIX. Não tinha avião, não tinha nada, não tinha foguete. Né? E foi traduzido para o português, vocês podem procurar, isso é muito bom, porque esse livro tem tradução em português. Vocês acham aí em PDF, provavelmente, em PDF na internet, é bem fácil. Aqui na Europa é complicado ficar mexendo com essas coisas por causa do direito autoral. Mas aí eu tenho a impressão que vocês conseguem, eu consegui muita coisa em PDF. Ele foi traduzido para o português por Eleonora Meyer entre 2005 e 2011, e depois sofreu uma revisão mais recente em 2016. Então vou começar aqui lendo um pequeno trecho. Tirei e pensei, tá? Vai-Sampayana continuou: Yudhishthira, filho de Pandu, possuidor de grande glória, tendo recebido como reverência as palavras de Narada e tendo também respondido ao Rishi dessa forma, ele refletiu por um momento e, percebendo uma oportunidade apropriada, o monarca sentado junto ao Rishi pediu a Narada, que estava sentado confortavelmente e que era capaz de ir a qualquer mundo que quisesse,
Dá bem aí. Na presença daqueles reis reunidos, dizendo: possuidor da velocidade da mente, tu viajaste por vários e muitos mundos criados nos tempos antigos por Brahma, aquele que tudo vê. Dize-me, eu te peço, ó Brahmani, alguma vez tu viste em algum lugar uma sala de reuniões como esta, minha ou superior a ela? Ouvindo essas palavras, Yudhishthira, o justo, respondeu ao filho de Pandu nessas palavras gentis: Narada, ó filho, ó rei, blá blá blá, eu não vi nem ouvi falar entre os homens de nenhuma sala de reuniões construída de joias e pedras preciosas, tudo é simbólico, não? Como a tua, ó Bharata. Eu, no entanto, descreverei para ti as salas dos reis mortos, lá os antigos, Yama, de Varuna, que seria equivalente a Netuno, de grande inteligência, de Indra, o rei dos deuses, e também daquele que tem seu lar em Kailasha. Eu também descreverei a Sabha celeste de Brahma, que dissipa todo tipo de inquietude. Todas essas salas de reuniões mostram em sua estrutura projetos celestes e humanos e apresentam todas as espécies de formas que existem no universo. Elas são sempre adoradas pelos deuses e pitris, pelos sádias, pelos deuses inferiores chamados Gana. Tem hierarquia. Democracia só tem aqui na Terra. Democracia é uma falácia, não existe. Nunca existiu. Ela come a si mesma. Ela está se autodestruindo, como nós estamos vendo agora. Essa grande nação americana sendo engolida por dentro. Ela é autofagista. Todas as histórias, lendas, mitos, sempre foi reino. Depois não falar sobre essa questão de reinos, que já andaram me xingando aí na internet quando eu falei sobre a monarquia. A monarquia é bem diferente. Hoje em dia as monarquias são simbólicas, não tem mais nada a ver. Mas sempre não era democracia. E aí existe uma escala militar, né, uma escala social, militar, sempre houve isso. Então ele continua, elas sempre são adoradas por ascetas e blá blá blá, e vem uma conversa de descrição incrível, de elogios, etc. Isso é uma história cantada milhares de anos depois. E ele pergunta, e o monarca então pediu a Narada falando: Narada, descreve para nós todas essas salas de reuniões, nós desejamos te escutar, ó Brahmani, quais são os artigos ou com os quais cada uma das sabhas é feita, quais são as medidas delas, etc. Ele continua a sua descrição, eu achei aqui mais interessante, vou passar várias páginas aqui, por exemplo, ele continua, além de desses e muitos outros brahmanes e nobres rishis celestes, todos resplandecentes como fogo, enfeitados com coroas florais e ornamentos, seriam os uniformes que depois foram representados como flores e ornamentos, aqueles penduricários todos que a gente vê hoje na religião hindu, é uma visão de culto cargo. Eles frequentemente chegavam nas reuniões em carros celestes de vários modelos. Está escrito assim lá, no século XIX, que eles traduziram naquela época, algo que tem milhares de anos. Então ele diz, Vrispati e Sukra estão presentes lá em todas as ocasiões. Esses e muitos outros ascetas ilustres, devotos rígidos e Birigu, e aí vai blá blá blá, e o próprio rei Brahma, eles chegam e deixam aquela casa de reuniões em carros belos como o carro de Soma, que ninguém sabe o que é essa bebida, que talvez possivelmente fosse um combustível, como eu já citei algumas vezes. Esse monarca poderosamente armado e a casa de reuniões chamada Pushkaramalini de Indra, de 100 sacrifícios que eu vi, é impressionante. Escute agora o relato sobre a casa de reuniões de Yama. E ele fala que não é muito quente, não é muito frio, qualquer espécie de sentimento mal não tem lá, e você consegue todos os objetos de desejo, seja celeste ou humano. Parece um replicador do Star Trek, né? Como também comestíveis, doces, suculentos, agradáveis, tudo em profusão. E lá se encontram também coroas florais, jardins, deliciosas fragrâncias, deviam ser gigantescas, né? Nave-mães de grande pureza. E aí Narada continua, eu estou fazendo super, hiper resumo, o que mais pontuando. Ele fala, ouve-me, ó filho, enquanto eu te falo da casa de reuniões do avô, a casa que ninguém pode descrever. Ele continuou dizendo, ela é assim, na era Krita, aquela era dourada, daquele passado que foi perdido lá atrás, antigamente o rei, o deus exaltado Aditya, desceu do céu para o mundo dos homens, tendo visto antes a casa de reuniões de Brahma. O autocriado Aditya, quer dizer, ele não teve pai nem mãe,
estava alegremente vagando pela terra em forma humana, desejoso de ver o que pudesse ser visto aqui. E foi naquela ocasião, ó filho de Pandu, que o Deus do dia falou para mim, ó touro da raça barata. Ele disse que daquela sábado, daquela assembleia celeste com o avô, imensurável, imaterial, indescritível, ele disse que era capaz de encantar todos os corações e corações de todas as criaturas. Ele dizia que, ó rei, é impossível descrever aquela Saba, dizendo ela é assim por dentro, de um momento ela assume uma forma diferente que a língua fracassa em descrever. É impossível indicar suas dimensões ou forma. Eu nunca vi nada como ela antes. A fome e a sede, qualquer tipo de inquietação desaparecem tão logo se chega lá. Ela parece composta de gemas brilhantes de muitos tipos. Ela não parece ser sustentada por colunas e não conhece deterioração sendo eterna. É aquela mansão autorrefulgente por seu fulgor abundante. Indicações celestiais de esplendor inigualável. Parece superar a lua, o sol. Ela fica localizada no céu, onde ela resplandece. Está lá no céu. Cidades, né? Enormes. Ou desses movimentos interdimensionais, quem sabe. Vamos continuar aqui. E tem uma outra descrição aqui embaixo que eu separei. Vocês têm conseguido no Brasil esse PDF? Vale a pena ler. Tenham paciência, pega uma xícara de chá, né? Eu vi essas savaias ou barata nas regiões celestiais. E essa tua Savá é indubitavelmente a mais notável no mundo dos homens. Tem o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Então é impressionante. As descrições você fica vendo cenas de Star Wars, né, de Stargate, Star Trek, espadas de raio laser, teletransporte, etc. Replicators, o replicador lá que replica, só você falar, eu quero um chá, um sorvete de creme, ele põe lá. Isso aí está descrito lá no Mahabharata. Eu vou pegar mais os trechinhos antes de encerrar o vídeo, nós vamos continuar a falar sobre isso. Tem um trecho aqui de um estudante, ele é professor, chama-se Suruchi KR, ele é PhD, doutor, da Universidade do Departamento, ele é professor do Departamento de Sânscrito da Universidade Jainista de Bangalore, na Índia. Eu só numa revista indiana, ele fala que os indianos não têm nenhum problema com essa história de OVNI. Nós aqui somos cheios de frescura, mas eles já sabem que o passado deles foi muito rico. Os nossos textos antigos descrevem muitos vimanas usados durante as guerras antigas. É surpreendente pensar nos avanços tecnológicos desse período. No Bhagavata Purana, podemos encontrar a descrição de Salva Vimana, que eu falei ainda agora nos Salvas. Maya, o arquiteto popular entre todos os devas, é considerado o autor da construção desta aeronave. Esta aeronave é descrita como um poderoso palácio voador metálico, do qual Salva queria destruir todos os Vishnis e os Danavas. E no Mahabharata tem a descrição do Asuramaya Vimana. Ele tinha 12 metros cúbicos, com 4 rodas. Até mesmo nossos Vedas descrevem tipos especiais, nos livros Vedas, nos livros sagrados, descrevem tipos especiais de Vimanas, como o Jalayankara, o Kakara, o Trishakra Hatha, carro celeste, Vayu Hatha, Vidyuti Hatha, Tripura Hatha, que são carros celestes. Agnohatra Vimana, que tem 2 motores, e o elefante Vimana. Então, muitas representações de elefante. Na verdade, não devia ser uma nave de transporte, de carga, que tem 2 motores, por exemplo, quando eles colocam ali. Era sempre essa representação. Quando eu era escoteiro, e eu fui escoteiro, eu tenho muito orgulho disso, ou nos grupos militares, você tem o esquadrão águia, o esquadrão macaco, né? Lampião chamava os policiais que o perseguiam de macacos, a volante. Então tem sempre esses epítetos, e aí isso foi sendo transmitido, e você fica imaginando que era um macaco que pilotava as naves, que eram águias, né? Quando a nave Apolo desceu na Lua, o astronauta falou, a águia desceu. Será que o pessoal do futuro vai, puxa vida, os humanos do passado acreditavam que uma águia foi para a Lua? Não é isso? Nós temos lá os pássaros da neve, os snowbirds, no Canadá, e vai por aí afora. Então sempre se usou isso na área militar e nos reis, o grande rei, o leão, né? Mas ele não tem nada, ele não era um leão, é um epíteto, é um simbolismo. Então, nós podemos ver que tudo isso tem a ver com culto cargo, que existiu lá atrás, agora é descrito de uma maneira diferente.
milhares de anos depois, as civilizações que vieram foram descrevendo aqueles fatos, aqueles efeitos, tudo de uma maneira simbólica. Né? Exatamente. E aí eles continuam, tem um outro que é o Coutilia, tem vários motores, era uma máquina voadora que era usada para assustar os elefantes no campo de guerra. Isso é semelhante ao Alagu Daru de Nana, que é descrito por Borra, o rei Borra, na sua obra Samarangana Sutradhara. Tudo isso é bem documentado. Ele inclusive descreve nesse livro 32 características das aeronaves. A maioria dessas características está relacionada a aeronaves de combate. Existiam recursos interessantes nessas técnicas, né, como ouvir a conversa em aeronaves inimigas, ver o que está acontecendo na aeronave inimiga, Star Wars, Star Trek, por aí. Essas muito semelhantes à nossa tecnologia atual. Tem o Salvan Vimana, que consegue paralisar o outro com raios paralisantes, raios tratores. Isso, volto a repetir, foi traduzido lá em 1860. Não tinha nada para que essa turma na Índia viesse se referir tivesse alguma influência, né? Isso são livros muito mais antigos, esses livros existem há milhares de anos. Então essa é a história. Eu vou continuar a bater um papo com vocês sobre isso, tem muita coisa. É bom lembrar que a Índia nunca foi um país. A Índia se transformou num país em 1947, quando ela conseguiu a independência da Inglaterra. Ela foi colônia inglesa. Então eram vários sultanatos, vários reinos que existiam, que o inglês conseguiu controlar, fez acordos comerciais, garantiu proteção para manter tal Rajá, dono de uma região. Quando os ingleses saíram com a luta da independência, né, Mahatma Gandhi foi um grande que trabalhou muito para essa independência, ela se transforma num país. Ela é transformada em um país, todo mundo se agrupou e transformaram aqueles pequenos reinos, né, em um país. Então tem uma diferença de cultos, de interpretações muito grande. Mas eles conseguiram uma unidade em cima do hinduísmo, que os mantém unidos. Então você não vê muito movimento, com exceção lá para cima, no norte, né, perto do Paquistão, no Rajastão, aquela região ali para cima que fica mais ou menos ali numa briga, que tem influência muçulmana, islâmica, então querem independência. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas a Índia é isso, é uma aglutinação de vários reinos, mas todos eles com uma religião comum, com várias interpretações, etc. Então a Índia hoje está despontando como uma grande superpotência, e superpotência não tem nada a ver com bem-estar social. O povo pode estar na pobreza, mas ela é uma superpotência, ela é uma potência atômica, ela já mandou uma nave à Lua, já está na corrida espacial, não é? E com isso nós estamos vendo o grande Império Americano declinar, e estão surgindo outros. Agora a vez da China já aterrissou a sua nave lá em Marte também. A mídia não dá muita atenção, mas está lá. A nave chinesa aterrissou também. Não vai ser americana não. E tem uma outra em órbita, fotografando e filmando tudo. Vamos ver quem chega primeiro. Quem vai abrir esse portal? Pois é. Então vamos continuar. Foi esse papo rápido, eu estou preparando para mais uma mudança. Deve ser a última. Agora eu vou sossegar mais, aí vamos mudar um pouco o formato. Vou programar umas lives com vocês, para a gente poder bater um papo mais livremente, papo aberto, perguntando o que quiserem, mas isso só no mês que vem, tá? Até já, um abração a todos vocês, obrigado.